Paz de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero trazer uma revelação para vocês que são a igreja de Yahshua, meus irmãos, que está sobre o Brasil, meus irmãos. Quero mostrar o que o Pai me revelou para mim, meus irmãos. O que vai acontecer com a igreja de Filadélfia, meus irmãos, que é a igreja de Yahshua, que está sobre o Brasil, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês o que o profeta Isaías disse, meus irmãos, sobre o templo que vai ser construído no milênio, meus irmãos, que é um rei que vai governar no milênio, meus irmãos, com uma barra de ferro, meus irmãos, que é o rei de Apocalipse 12, meus irmãos. Quero ler para vocês o que o profeta Isaías diz, meus irmãos. A igreja de Yahshua vai ser levada para o deserto, onde está o Israel, meus irmãos. É para lá que a igreja vai ser levada, meus irmãos, por uma nação, asas de grande águia, Estados Unidos, que vai levar essa igreja, a igreja de Yahshua, até o deserto, onde está o filho varão de Apocalipse 12, meus irmãos. Aonde diz no mapa mundi, o filho varão, meus irmãos. Eu quero ler aqui o que o profeta Isaías diz. Isaías 56, meus irmãos. Ele fala sobre o nome que vai ser escrito no templo, meus irmãos. E sobre o povo que vai ser levado para lá, meus irmãos. Promessa para os estrangeiros. Ó Yahweh, diz a seu povo, sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado, meus irmãos. Felizes os que não praticam o que é mal. Os estrangeiros que adoram Yahweh não devem dizer, ó Yahweh vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar, eu não posso ter filhos, e por isso não posso pertencer ao povo de Yahweh. Pois Yahweh diz aos eunucos, obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isto, eu lhe darei uma coisa melhor. Ó, essa aqui é a parte da carta de Filadélfia, meus irmãos. Eu darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo, e ele fará parte do meu povo para sempre, meus irmãos. Aqui já pertence ao milênio, meus irmãos. O templo que vai ser construído, que é esse rei, que a carta de Filadélfia diz, meus irmãos. O seu nome nunca será esquecido, e aos estrangeiros que adoram a Yahweh, que amam e o servem fielmente. O Yahweh diz, se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado, e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo. Esse monte santo aqui é o Monte Sião, em Israel, meus irmãos. Assim como foi com o Êxodo, meus irmãos. Como Moisés subiu o monte, esse rei vai subir também, meus irmãos, para conversar com o Pai Yahweh. E lá nós vamos louvar o Pai Yahweh sobre o Monte Sião, meus irmãos, onde é o filho varão no mapa mundi, em Israel, próximo de Israel, meus irmãos. É para lá que a igreja de Yahshua vai ser levada, meus irmãos. Em Salmos, Davi já disse, meus irmãos, que o trono do Pai Yahweh é em Sião, meus irmãos. É no deserto, meus irmãos. Vocês não vão ser arrebatados, meus irmãos. E sim, vocês vão sair de navio, meus irmãos. Para se cumprir o que o profeta Isaías disse, meus irmãos. E eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel, meus irmãos, e ajuntá-lo-eis ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isto o que diz Yahweh, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras, meus irmãos. A mulher de Apocalipse 12, meus irmãos, é a igreja de Yahshua, que é a igreja de Filadélfia, meus irmãos. Assim como os egípcios saíram com os israelitas em Êxodo 12, meus irmãos, os membros das igrejas de hoje, meus irmãos, vai ter membros que vão sair junto com a igreja de Filadélfia, meus irmãos, para ir louvar o Pai sobre o Monte Sião, meus irmãos. Assim como aconteceu com o Êxodo, com Moisés, meus irmãos, vai acontecer com a igreja de Yahshua, meus irmãos. Nós vamos atravessar as águas, meus irmãos. E as águas simbolizam o batismo, meus irmãos. O que eu tinha para mostrar para vocês é isso, meus irmãos.
que a igreja de Yalcha breve vai estar sobre o Monte Sião, louvando e festejando o Paial no deserto, meus irmãos. Que a graça e a paz do Paial estejam com todos vocês, meus irmãos. Breve estaremos com o Paial, festejando e louvando o Paial. Fiquem na graça e na paz do Paial, meus irmãos.